Tem gente que acha que ser contra a ditadura é coisa de esquerdista, de comunista. E tem gente que vê essa mensagem passando em vários filmes, quase gritando e não percebe. Vem comigo que eu vou falar um pouco mais sobre essa mensagem nos filmes que você gosta. Fala povo, meu nome é Joane Valan e sou sua contadora de histórias oficial. E para falar um pouco sobre essa mensagem, que é uma das mais presentes nas narrativas cinematográficas, eu vou começar falando do meu filme favorito porque eu acho que ele tem pontos interessantes para falar sobre isso. O Labirinto do Fauno conta a história de Ofélia, uma menina de aproximadamente 10 anos que vai junto com a sua mãe que está grávida para a casa, quartel, do seu padrasto Vidal. O Vidal, ele é um adepto do falangismo, que é um regime fascista que rolou na Espanha sob o domínio de Francisco Franco. Até aí tudo bem, né? Ou não. O filme, que é dirigido por Guilherme Del Toro, ele é perfeito em tudo. Assim, na fotografia, na direção de arte, nos atores escolhidos, mas eu acho que o foco principal mesmo é o roteiro. Ele parte de uma perspectiva real para criar uma história fantasiosa. Nessa narrativa, a Ofélia ela quer salvar sua mãe e seu irmãozinho dessa realidade terrível. Daí ela encontra o Fauno, que vai dando várias tarefas para ela, e se ela conseguir realizar todas essas, eles serão salvos. Eu dou um biscoito para quem saber que tipo de narrativa faz isso. E acertou se você disse a jornada do herói que eu falo em todo vídeo desse canal. Então aqui nós temos essa situação atípica e fantasiosa para se livrar desse problema que é esse ditador terrível. E como ela faz isso? Através da imaginação e da abstração. Então no Labirinto do Fauno isso fica meio óbvio porque foi uma ditadura que rolou na Espanha e a parte da metáfora é só esse encontro da Ofélia com o Fauno e as tarefas que ela tem que fazer. No fim das contas fica fácil entender a mensagem. Mas o Labirinto do Fauno é inspirado em muitos filmes de fantasia que tem uma mensagem, digamos, não tão óbvia, ou às vezes até que um pouco. Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, é um dos livros de fantasia mais famosos de todos os tempos. Tanto ele quanto as suas adaptações fazem questão de mostrar essa figura dessa rainha fictícia e autoritária, a Rainha de Copas. Bem fictício mesmo, né? Uma vez que Lewis Carroll é um autor britânico, um local que teve uma guerra enorme e super importante chamado Guerra das Rosas, cujo o lado vencedor foi o das Rosas Vermelhas. E essa dinastia futuramente deu origem a uma rainha autoritária e ruiva chamada Elizabeth. Caso você não sabe de quem se trata, tem pelo menos uns 10 filmes falando sobre isso. E a história tem partes muito simbólicas, como quando os soldados da rainha estão pintando as rosas brancas de vermelho para mostrar o seu domínio. Além disso, tanto nas falas da Rainha de Copas, também conhecida como Rainha Vermelha, quanto na fala dos seus opositores e nas conclusões da própria Alice, a gente pode ver como um dos objetivos da rainha é tirar a liberdade individual das pessoas. Os personagens que se mostram contra a rainha ou que não querem viver sob seu domínio sempre são pessoas lúdicas, inventivas e que não querem ser, digamos assim, controladas. E já que a gente está falando de ditadura, é legal a gente pensar também na definição, porque quando a gente fala de ditadura, muita gente acha que estamos falando da ditadura militar que ocorreu no Brasil, que foi sim uma ditadura, mas foi uma delas, uma que aconteceu inclusive num período onde várias outras ditaduras e governos ditatoriais estavam acontecendo pelo mundo. Mas então eu vou até botar aqui no quadro o conceito de ditadura. Ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo. Uma ditadura se caracteriza por ter censura, falta de eleições transparentes, liberdade partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. Ou seja, a ditadura militar brasileira realmente se enquadra, mas muitas outras fictícias também. Pra gente continuar aí nos ingleses, que foram grande parte das minhas referências de fantasia quando eu era criança, é muito fácil perceber as falas anti-ditadura e anti-autoritarismo em filmes como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Harry Potter. E esses livros foram adaptados para filme e se tornaram muito populares. Seja pela sua genialidade, seja pela legião de fãs, ou seja pela falta de vergonha na cara de adaptar uma história tão inferior à história original, eles ficaram mundialmente conhecidos. E uma coisa que essas três histórias têm em comum é que os vilões ali, digamos as forças do mal, eles agridem a Terra fisicamente. Os locais passam a ser representados de uma forma cinza, sem vida. Os vilões geralmente têm poder de gelo, de colocar fogo nas coisas, de matar as plantas. O que faz total sentido, porque uma das coisas que os regimes totalitários fazem é trazer essa falácia do progresso, Vão construir muitas coisas, vão trazer muitos empregos,
mas o que eles querem, na verdade, muitas vezes é só retirar a energia vital dos locais. Seja com desmatamento, caça predatória ou explorando os combustíveis fósseis ad eterno e acabando com o solo. A metáfora de Nárnia, com as criaturas virando literalmente pedra quando estão sob domínio, mostra bem a impotência da população perante um líder desses. Em Harry Potter, o Voldemort é a figura clássica do ditador. Pela sua arrogância, pelos ideais racistas, pela forma de não ter empatia com ninguém, mas pra mim a principal metáfora está na Ordem da Fênix. Ali nós vemos algo que está completamente dentro do nosso cotidiano, no nosso alcance. Se você tirar magia, varinha e vassoura voando pra tudo quanto é lado, o que sobra? Sobra uma coordenadora autoritária e preconceituosa que vai trabalhar numa escola progressista e pouco a pouco vai tirando a liberdade individual dos alunos e dos professores. E como que se combate isso? Através do movimento estudantil organizado e de professores que fazem, digamos assim, greve. E não por coincidência, esse é um caminho muito comum em regimes totalitários, tentar dominar as escolas, porque ali estão as mentes jovens e borbulhantes que podem ser muito mais facilmente dominadas, né? Mas Harry Potter tem algo de diferente de As Crônicas de Nárnia ou de Alice no País das Maravilhas, porque ele fala mais especificamente de um tipo de ditadura. Harry Potter é um filme antifascista. O fascismo é uma forma de governo ditatorial, é claro, e ele se opõe ao liberalismo, ao socialismo, ao anarquismo, sendo assim um governo de extrema-direita. Segundo Trotsky, no livro O que é Fascismo e Como Combatê-lo, ele não é um movimento que parte da aristocracia, ele parte das massas, da pequena burguesia, e com um discurso de restauração do país, ele ascende. O Voldemort é bem esse tipinho. Apesar aí do nome importante na família, ele teve uma infância pobre, ou seja, ele ascendeu das massas, mas ele acredita que bruxos que não são sangue puro e também outras criaturas, como elfos e centauros, atrapalham o desenvolvimento dos bruxos. Mas também teve um líder que tinha uma questão com esse negócio racial, né, menino? Assim como Voldemort, Mussolini e Hitler também se diziam representantes de um povo, embora fosse só de um pequeno povo. E eles precisaram ali da burguesia, de pequenos empresários, de herdeiros e dessa galera para poder fazer ali seu pequeno golpe. Embora esse vídeo aqui seja bem mais focado em filmes, tem uma série que eu acho muito necessário citar, porque faz isso de maneira brilhante e é uma série super necessária que acabou de voltar com temporada nova. A série, claro, que é Handmaid's Tale ou Conto de Aia. Lá, um governo totalitário e religioso se aproveita de um momento que a sociedade está enfraquecida, afinal acabou de ver seu presidente ser assassinado para instaurar esse governo ditatorial. Uma coisa que ajuda eles bastante é o fato da população estar infértil e eles usam esse argumento para conseguir subjugar as mulheres e também tirar o direito de boa parte da população. É claro que eles vêm também com esse recurso de restauração, né, gente? E falando que dessa forma eles vão conseguir trazer a fertilidade de volta. E também a economia, e também os empregos, e toda uma papagaiada. Porém, é claro que isso é muito fácil quando você está falando de trazer todas essas coisas para uma parte bem pequena da população, utilizando o bom e velho trabalho escravo. Porque uma vez que você não precisa pagar as pessoas e elas não precisam ter moradia própria e nem liberdade, é fácil, né, gente? É restaurar qualquer país. Em Star Wars, é claro que esse vídeo ia chegar em Star Wars em algum momento, também temos a utilização da palavra restauração, mas de uma forma muito diferente. A maior parte dos protagonistas da série, eles fazem parte da Aliança pela Restauração da República, Aliança Rebelde ou somente Rebelião. Mas o que rola? Eles estão, no momento que o filme 4 começa, num governo ditatorial comandado por um imperador. Antes eles eram uma república, e uma república pacífica e desmilitarizada. Tinha problemas? Claro que tinha problemas, principalmente a corrupção. E além disso, quanto mais distante um planeta estava ali da capital, uma galáxia, mais difícil ficava controlar a criminalidade. Também as condições de vida não ficavam das melhores. Porém, a galera ficou subestimando esse estrago que estava acontecendo. E também ficaram subestimando outra coisa, porque também tinha uma questão de religião. Tem a força que, digamos, é uma religião, e tinha os Jedis, que utilizavam a religião da forma, digamos assim, boa. E tinha também os Cheats, que era uma galera que queria usar a força para um outro lado e que estava sendo ali, ó, esquecido, subestimado, renegado. Porém, esse povo estava se organizando, bem debaixo do nariz da República, e aproveitando esses pequenos erros da República para dar o bote. E eles eram uma galera extremamente autoritária. E eles tomam, tá? Utilizando falhas da própria República e se aproveitando do desespero do povo. E além disso, utilizando a religião. Tem até uma frase icônica do Darth Vader que ele fala que não é para subestimar a força. Ele fala isso para um dos caras que trabalha com ele, do tipo assim, meu irmão,
Você não fala mal da força não, hein? Você não desacredita não. E pra mim, isso é uma metáfora clara pro poder que as religiões têm de mover o povo em torno de uma causa. E nem sempre, infelizmente, essa causa é boa. No fim das contas, os primeiros filmes são sobre a aliança rebelde e sobre a importância de se rebelar em tempos sombrios. Segundo o próprio George Lucas, só a ameaça da rebelião impede que muitos no poder façam certas coisas inomináveis. Então, é isso que os Jedi estão fazendo ali com seus sabres de luz e o resto da galera com suas arminhas laser. Não deixe as luzes piscantes te distrair, é sobre rebelião e antiditadura o tempo todo. E outra saga que tem um discurso muito forte antiditadura é Jogos Vorazes. A premissa básica é o seguinte: existe essa capital, Panem, e ela controla outros 12 distritos que vão do 1 ao 12, do mais rico pro mais pobre. E aí eles criaram um jogo muito interessante, que são os Jogos Vorazes, onde um menino e uma menina, uns adolescentes de cada distrito, vão pro meio de uma arena, fazem umas provas bizarras e só um pode sobreviver. Só que eles inclusive falam que quase sempre quem ganha é a galera do distrito 1 ou 2, que é justamente a galera mais rica. Porque como é que é? Todo mundo vai ser obrigado a participar desse jogo de merda, claro, obviamente. Porém, uns ali estão fazendo aula de karatê, aula de judô, tiro, e os outros não tem nem o que comer. É quase como na vida mesmo, né? Parece que todo mundo tem as mesmas oportunidades, só que uns estão mais no fogo. Outra coisa muito legal dos Jogos Vorazes é que eles vão apresentando essas figuras de poder aos poucos e até enganando tanto os personagens quanto o próprio espectador, para mostrar que quando a população está enfraquecida é muito fácil ser seduzida por discursos que prometem soluções rápidas e mágicas para todo o mal que o país está passando. Mas esses exemplos que eu dei aí foram de uma ameaça meio que interna, pessoas do próprio país ou de uma determinada região exercendo um poder autoritário sobre essa região. Mas nem sempre é assim, tá? Às vezes é um cara lá do outro lado do mundo que se vê no direito de mandar no território que não é dele, sabe-se lá por quê. Isso aconteceu muito, por exemplo, no descobrimento das Américas ou na retaliação que rolou na África e acontece até hoje, basta ver os jornais. E já que a gente tá falando de filmes amados, é claro que eu não podia deixar eles de fora. O Vingadores, é claro. Os dois últimos filmes, Guerra Infinita e Ultimato, tem como vilão esse cara que é o Thanos, que nada mais é do que um ditador muito louco que sai lá da caixa-prego e chega em vários planetas e ele quer fazer o seguinte: matar meio mundo, literalmente, porque ele acha que dessa forma vai se instaurar o equilíbrio no universo. Mesmo que o plano dele fizesse sentido, spoiler, não faz. Quem perguntou a opinião dele? O que as pessoas que moram nessa região acham disso? E as pessoas que vão desaparecer? O que vai acontecer com elas? Elas podem ser grandes cientistas ou só alguém que você amava mesmo e que foi embora do nada. Então, assim, que direito ele tem de fazer isso? No final das contas, o que o filme mostra e também o que os Vingadores querem provar é que o plano dele não deu certo por vários motivos, mas mesmo se desse, ninguém pediu a opinião dele. Eu falei aqui de vários filmes e da série The Handmaid's Tale que são grandes sucessos de bilheteria, de público, muito comentados, muito aclamados, e tem vários motivos pelos quais essas produções falam contra ditaduras e contra governos autoritários. Mas talvez uma das principais delas seja a ausência de liberdade individual e, consequentemente, a censura. Você consegue imaginar algo pior para um escritor, para um roteirista ou para um criador de conteúdo no geral do que ter sua liberdade retirada, do que não poder escrever sobre determinados assuntos, mostrar sua ideia, tirar elas do papel? Uma coisa que muitos governos totalitários fazem assim que assumem o poder é brecar as artes de alguma forma. Proibir festas, queimar livros, fechar produtores de cinema, exilar artistas, porque eles sabem o poder de contestação e de reflexão que a arte traz. E se você gosta de assistir o que você bem entende e de até de não assistir coisas que você não quer, fica bem ligado nisso, porque a liberdade é cara e estão sempre vindo atrás dela. E é por causa que vivemos num governo democrático que vídeos como esse podem acontecer. Esse, inclusive, foi feito com recursos da Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que pode gostar também. É isso, valeu, falou!